Acho que eu consigo. Pessoal, e aí? Vamos que vamos. Estamos aí para mais um vídeo do nosso canal. De novo aqui com a Larinha, um pouquinho antes, não sei se vocês pegaram aí, porque começa a gravação. Ela falou assim: vou arrumar meu cabelo. Eu falei: eu vou arrumar o meu também. Vai usando o reflexo da minha cabeça para arrumar o cabelo dela ali. Lari, boa noite. Obrigado aí por estar fazendo mais um bate-papo no canal. Te agradeço muito. Tudo bem aí, na medida do possível? Boa noite, Juliano. Tudo certo, sim. Tá tudo bem, graças a Deus. Na medida do possível, levando, em conta da pandemia, mas vamos levando. Isso aí. Eu falo na medida do possível. As pessoas, quando têm me perguntar, tá tudo bem? Falar na medida do possível está, né? Então, é lógico que a situação não tá muito longe de ser controlada ainda, está muito triste a situação que nós vivemos atualmente, mas na medida do possível vamos levando, vamos fazendo conteúdo até aqui para as pessoas poderem estar aprendendo, entendendo sobre os esportes e tudo. E a Lari já tem um vídeo aí no nosso canal, técnica head coach lá do Desterro Rugby, e vou deixar o vídeo aí na tela final, nos cards também. Olha que camisa lindíssima essa camisa do Desterro, gente. Olha que camisa linda, 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 linda. Adorei essa camisa. Camisa retrô. Ainda quando o símbolo do desterro era uma bruxinha, Olha então aí. Ilha da Magia era relacionado com Floripa, então o guerreiro era em formato de bruxa. Tem. Então, uma camisa relíquia. Nossa, que camisa bonita. E como vocês viram aí no título do vídeo, hoje nós vamos falar sobre as posições do rugby e elas têm a ver com as numerações também, isso é muito interessante no jogo de rugby. E muitas pessoas, elas não acompanham rugby, elas não têm paciência de tentar sentar ou entender a regra, ou entender as funções. Eles acham estranho, né? Você tem que ir para frente, só pode passar a bola para o lado ou para trás, só pode passar a bola para frente se for com o pé, mas quem está à frente vai estar impedido. Mas não tem nada de estranho, acompanhando o jogo, se virem 2, 3 jogos de rugby, já vão, nem precisa ver o jogo inteiro, não, já vão entender bem o jogo, principalmente se tiver alguém que possa estar explicando para vocês. Então, aqui nada melhor do que trazer uma especialista, né, uma técnica, uma pessoa que está ligada ao jogo de forma direta ali, para estarmos falando, né, sobre as posições e funções. Né, Lari? Eu falei com ela, ela adorou o tema e vamos nós. Adorei porque é isso que a gente vive, né? A gente vive e respira isso, então a gente gosta de, quando alguém fala, o que é rugby? Como funciona? Se a pessoa pergunta e dá um pouquinho de corda, né? A gente vai falando, e vai falando, e vai falando, e às vezes a pessoa fica exatamente do mesmo jeito que você falou aí. Meu Deus, mas quanta gente aglomerada ali, o que está acontecendo? O que é cada posição? E perde a vontade de continuar assistindo porque não entende o que está acontecendo. Então, acho que entender as posições vai clarear a mente de muita gente que veio aí buscar essa informação. Exato, e assim, nós vamos começar falando das posições, mas nós vamos fazer uma série de vídeos falando do jogo parado, do jogo em movimento, o que é Scrum, e assim vai, como é o lateral, como funciona, que aí no caso é um tipo de jogo parado, os tipos de penalidades, mas não focado na regra em si, mas focado não só na regra também, mas na capacidade também, além da regra, na parte técnica e tática disso. Então, a ideia é explicar sobre isso para vocês estarem entendendo o jogo. Até porque o pessoal do rugby é o pessoal que é mais aberto a estar fazendo entrevistas e tudo. Hoje eu fiz a entrevista, fiz 2 bate-papos com o Vitor Ramalho, do Portal do Rugby, que é uma enciclopédia, né? Ficou muito legal os vídeos. Vão estar saindo em maio e o seu vai estar saindo um pouquinho depois do dele ali. Então, estou falando aqui. Aí é legal porque a gente vai. O meu canal não é um canal de rugby, mas é um canal de esportes e eu abro espaço e convido as pessoas que estão afeitas a estarem nos ensinando, né? E teve um comentário outro dia que o cara falou assim comigo: as perguntas suas são muito longas. E eu falei assim, rapaz, eu entendo, obrigado pelo feedback, mas eles não entendem também que não é apenas aqui não é uma entrevista propriamente que eu vou estar perguntando apenas, por exemplo, a pessoa,
ou eu vou estar aqui debatendo com a pessoa. Eu vou dar não só o meu ponto de vista, mas eu também vou agregar com o conhecimento que eu tenho. Então, a ideia é realmente ensinar quando a gente está fazendo o vídeo. Então, por isso que às vezes eu me alongo um pouco. Aqueles que não gostam, não entenderam ainda, peço desculpas, mas essa é a linha do canal aí. Lari, então vamos lá. Pessoal, o Rugby Union, que é o Rugby 15, vai do número 1 até o número 15. E são divididos em posições e eles têm as suas funções. Vamos começar falando dos números 1 e 3, Lari? Explica para o pessoal. Bora. Já dessa introdução, né? O Rugby 15, que é o Rugby Union, ele é dividido em duas modalidades. Então, é o 15, o Rugby 15, e o Rugby Sevens. A gente vai falar do Rugby Union 15, que é o de 15 jogadores. Falar um pouquinho só rapidamente, 2 tempos de 40 minutos, 15 jogadores para cada lado. Aí a gente vai falar das posições ali, né, de 1 a 3. O que são esse 1 a 3? O legal do rugby é que vai estar escrito na camisa 1 a 15, não tem o nome de jogador atrás, tem o número da posição. E quando você vê o jogo, é muito mais fácil de entender pelo número. Então, do 1 ao 3, a gente tem um grupo de jogadores que a gente chama de forwards, que é do 1 ao 8º. Então, esses 8 jogadores jogam mais à frente. E do 1 ao 3 são as primeiras linhas, os primeiros jogadores de frente, quando tem uma formação. Então, principalmente em formações fixas, que nem você falou no início, né? Scrum line, esses números eles vão significar bastante. No Scrum, de 1 a 3, são as 3 pessoas que estão à frente do Scrum. Então, os 2 pilares, que é 1 e 3, e o hooker, que é o número 2. Então, essas são as posições de 1 a 3. 1 e 3 são os pilares e 2 é o hooker. Isso, e aí quando ela falou no Scrum, a gente vai estar explicando também que é um cartão de visita do Rugby Union, né? O Scrum é aquela formação que forma do 1 ao 8, o 8º fica lá atrás, e o número 1, 2 e 3, o hooker fica no meio, e eles são a linha de frente ali. É aquela, como se fosse 2 aranhas se empurrando ali, né? Aquele grupo de 8 jogadores de cada lado ali. Boa. Aí não sei como é que você quer conversar, mas a gente pode ir falando do 1 ao 3, o que é. A gente fala do primeiro do 1 ao 8º, que são os forwards, né? Que a gente denomina como forwards. A gente pode falar um pouco das funções desses jogadores também, né? O que de 1 ao 8º, né? O que eles são, o que eles têm que fazer no jogo. Então, eles são os responsáveis pelas fases mais paradas, de formações de lançamentos, scrum line. Então, eles são utilizados nessas formações. São jogadores que tu olha fisicamente são maiores, mais fortes, não são mais fortes, né? Eles são maiores fisicamente mesmo. Você vai ver a média de altura internacional, é 1,87, até chegam jogadores de 1,90 na primeira linha, nesses de 1 a 3, né? Então são jogadores grandes. O que eles querem? São os pilares hookers e na primeira linha, ali são jogadores que têm muita força e muita potência. Então, são jogadores que a gente coloca ali para fazer esse embate físico de primeira. Vamos falar do 4 e do 5, que são as segundas linhas. Quer que vai falando? Isso, vamos falar do 4 e do 5, são segundas linhas, que encaixam logo depois, eles que ajudam a empurrar o scrum, e também são jogadores bem altos, principalmente se forem na África do Sul, né? Eles têm segundas linhas lá com 2,10 m. Por aí, a média das segundas linhas é esse mesmo que você falou, 2,10. Então, primeiras linhas, 1,90, 1,87, segundas linhas, 2 metros. Vamos colocar uma média mundial aí, né? Às vezes não é a realidade dos times, né? São pessoas grandes, né? Mulheres e homens que jogam 15 nessas posições, geralmente são pessoas maiores, com a estatura um pouco mais elevada. Aí a gente vai para a terceira linha dessa formação. Primeiras linhas, os 3 embaixo de frente, os 2 segundas linhas encaixam atrás, esses 3 que estão na frente. 2 asas, o asa de dentro e o asa fora, são características um pouco diferentes, cada um jogador do outro, eles têm um pouquinho de diferença em relação à tática, mas são jogadores altos também, que tem que ser com bastante potência. Então, jogadores que têm uma característica como uma potência diferenciada dos jogadores da primeira linha. E a terceira linha é o 8º, né? Aí tem o 8º também. 7, né, Lari? Isso, número 6, 7 8. Desculpa, né? 1, 2, 3, falamos, o 4 e o 5 são as segundas, 6, 7 8 são os 3 caras que ficam na terceira linha, atrás desses jogadores que a gente já falou.
Então, a terceira linha é a característica de uma terceira linha. Junta todas essas capacidades físicas que eu já falei. Força, potência, velocidade e resistência. São jogadores que têm tudo isso junto, com uma característica mais elevada. São jogadores assim, para quem eu sei que muita gente vai estar vendo o vídeo do rugby, mas muita gente também não é e gosta de esporte e quer entender. Se vocês quiserem fazer uma comparação, os números 6, 7 e 8 seriam como se fossem jogadores de meio campo no futebol, que seriam ali cabeças de área, jogadores que fazem uma conexão entre o que é ataque e o que é defesa. Lembrando que os da linha de frente ali são... Gostou dela? Ou você discorda? Se você discordar, pode me corrigir. Pode ir falando, eu vou escutando e qualquer coisa eu falo. Se você discordar, eu estou aqui para aprender com você também, Lari. E são jogadores que eles têm características, vamos dizer assim, mistas. Mas é mais para... eles fazem um trabalho um pouco sujo ali atrás, os da frente fazem um trabalho mais sujo ainda, mas eles fazem essa conexão entre o que é defesa e o que é ataque no jogo. Lembrando que os jogadores agora, que ela vai falar do número 9 até o número 15, são jogadores com mais técnicas, jogadores com habilidade, que armam o jogo, que finalizam e que, ao mesmo tempo, também são jogadores que jogam na cobertura. É muito interessante o rugby, porque, por exemplo, vou falar da última posição aqui, mas a Lari vai destrinchar melhor. O fullback é tanto o cara que faz a cobertura lá atrás, quanto é o jogador que finaliza a jogada, trabalha como segunda abertura muitas vezes, tanto é que muitos times usam jogadores ali, aberturas como fullback até, por quê? Porque às vezes o cara tem o Barrett na Nova Zelândia, eu acho que é um ótimo exemplo disso, ele joga super bem nas duas, e é isso, falei alguma bobagem, pode me corrigir, por favor, tá, Lari? Não, tá mandando bem aí. É isso que você falou, né? Eu gosto, até vou compartilhar uma coisa que eu utilizo bastante para pensar no time, né? Na construção do time. Então, você falou das características do jogador, né? Eu penso em perfil por posição. Quando a gente vai montar uma equipe, é claro que a gente tem uma heterogeneidade, né? Muita gente diferente ali, né? A gente não tem especialistas. Então, quando você vai pensar em montar uma equipe, vai pensar nos pilares, né? O que é a característica de uma posição de pilar? Tu vai olhar para o jogador, tu quer um cara que vai sustentar o scrum, né? Uma mulher que consiga ganhar essa força ali na frente, que vai levantar no line. Então, essa é outra coisa que o pilar faz, ele levanta, né? São os levantadores do line. Ele limpa bem o huck, é uma característica desse pilar, porque ele joga muito ali na base, né? Os jogadores 1 a oitavo, ele joga muito no jogo de base. A gente usa muitos forças no jogo de base, de fechar o jogo, porque são jogadores que são mais fortes fisicamente nessa jogada. Então, a gente quer que ele jogue bem no jogo de base. Então, ele limpa bem a bola, limpa bem o huck e ele consegue carregar muito bem a bola, justamente nesse jogo de base. Então, os pilares têm essa característica. Vamos pensar no hooker. O hooker tem o quê? Ele é um líder do scrum, é um cara que vai estar conversando ali, uma mulher que vai estar conversando com os pilares, porque é o central, né? O que vai receber muita carga, né? Ele está apoiado em duas pessoas, ele sustenta ali. Então, imagina, né? Ele é um bom lançador no line, ele é o responsável por lançar no line o número 2. Quando ela fala line, galera, bater lateral. É uma lateral, isso, é uma marcação de lateral. Line, line out, lateral, scrum, formações dentro do jogo. Ele é um bom defensor, o número 2, ele consegue, ele é ágil, principalmente no rugby agora atual, né? Vocês vão ver agora os jogadores, principalmente super rugby, as características do número 2. Começa a assistir os jogos de rugby, começa a prestar atenção na posição número 2. Como é que é? São jogadores muito ágeis hoje. Tu vê um hooker neozelandês, nossa, muita agilidade, rapidez, um jogo de handling muito bom, uma mão muito boa, né, com a bola. O segunda linha, vamos falar um pouco da 4 e da 5. Ele limpa bem o huck, ele tem que ter um jogo de base bom, ele tem que ser bom no line e no scrum, a gente tem que tem uma boa habilidade nessas duas características. Ele carrega bem a bola, porque ele vai receber a bola de um wall, ele vai ter que ter uma habilidade com a bola também, e ele é um bom defensor, que vai jogar na base. E os asas e o oitavo, né, os dois, 6, 7 e 8, são ótimos defensores. Eles têm que apoiar a linha. O legal essas posições mais agora à frente, né, 8, 6, 7, 8, eles reposicionam mais rápido juntando com os fullbacks, com os pontas e com os médios scrums.
Então, esses 3 números, o final dos números ali, 6, 7, 8, ele já tem um link com a linha, que são os backs, que a gente vai falar agora, né? Então, eles têm que ter um bom passe, porque eles vão receber a bola em algum momento, vão ter um handling, vão receber mais a bola do que as primeiras linhas, num momento de jogo aberto. Eles têm que apoiar a linha rápido, então são características de jogadores mais rápidos, né? E o oitavo, se pensar no número 8, ele tem uma característica diferente, porque ele carrega bem a bola, ele é um bom defensor, ele tem que ter um bom passe, e ele tem que ter um escaneamento do jogo também. Então, é um oitavo, é um jogador, uma jogadora que vai analisar muito mais o jogo do que os que estão dentro do scrum, né? Que estão ali fechados, que não conseguem enxergar. Então, ele também faz o link com o restante da linha que vai estar posicionada para receber a bola. E o que é muito interessante, que ele realmente é o jogador do meio mesmo. Ele é o oitavo. Então, a partir dele, começa essa divisão. Então, tem jogadores que vão ter, por isso que eu quis fazer essa comparação, entre aspas, com cabeça de área no futebol, um jogador que faz isso, que ele vai ter uma visão tanto de ataque quanto de defesa. Grandes jogadores são capitães, né? São os oitavos, tem muitos capitães, são os oitavos, porque são jogadores que enxergam melhor o jogo e têm características mistas, né? Em questão de técnica e habilidade. São jogadores que muitas vezes vão finalizar lances, principalmente no scrum, perto ali, muitas vezes eles vão receber essa bola, eles vão tentar infiltrar ali no pick and roll e tudo mais, são jogadores bem diferenciados mesmo. Agora a gente vai do 9 até o 15, sendo que o 9 e o 10 têm características um pouco especiais, né, Lari? Ou o que você acha? Não, exatamente. Características especiais são os 2 caras do centro, as jogadoras do centro, que fazem um link com o restante dos jogadores. Então, a gente tem um grupo de jogadores que faz esse jogo de base com mais afinco, queremos jogar mais com eles para aglomerar mais a defesa no ataque, para ter o link do 9 e do 10, que é o half scrum, ou médio scrum, e o abertura, que é o número 10. Então, esses 2 jogadores são os que fazem o link, principalmente o 9. O que é o 9, né? Que é o half scrum. Vou falar aqui que eu gosto de dar minha colinha. Ele tem que ter um bom passe, então a característica do 9 desse jogador, ele tem um bom passe, ele tem uma boa tomada de decisão, então ele está entendendo bem o jogo, ele está visualizando o que está acontecendo, ele testa bastante o adversário. Quem está acompanhando o Six Nations, acompanhou o Six Nations agora, o Dupont da França, francês, o half scrum, como ele é chato, né? A gente fala, o jogador que fica incomodando, ele incomoda o tempo todo. Isso é ótimo, uma característica ótima um jogador, na minha visão, né? Tem técnicos que não gostam que o jogador incomode muito, mas, enfim, eu acho uma característica muito legal, porque ele testa o adversário o tempo todo. Então, é uma característica do 9. Ligar, ele faz essa ligação dos forwards e dos backs, então ele consegue jogar com a linha rápido e jogar com um grupo de forwards do oitavo que a gente acabou de citar. Ele faz essa ligação, ele está mais próximo dessa formação. E ele lidera os forwards nas formações de mall. Quando tem um mall, ele está visualizando o que está acontecendo, ele comunica, ele faz essa ligação de online também, ele fala o que está acontecendo, enfim, em várias formações ele tem a característica de se comunicar com os forwards com mais intensidade no jogo. Quer acrescentar alguma coisa para conversar? Não, eu concordo, eu gosto, pô, ele joga demais o francês. E isso que ela falou de incomodar, de ser chato, é que ele perturba o cara que bate com ele ali, o número 9 do time adversário, ele fica enchendo o saco no scrum, ele tá sempre entre o limite do impedimento de tentar roubar uma bola, então ele provoca o erro do time adversário, porque aí o outro, número 9, se cair nessa, ele vai tentar passar uma bola muito rápida, vai tirar a bola um pouco antes ou depois demais no scrum. Isso faz parte, é uma característica, uma qualidade tática muito grande que o jogador tem, uma leitura tática que ele vai conseguir fazer. Quanto melhor ele fizer isso, a minha cachorrinha está querendo comentar também, ela sabe muito. Sabe mais do que eu, com certeza. E aí, quanto melhor ele fizer isso, melhor essa leitura, mas ele vai ajudar a equipe dele, sem transgredir as regras, galera. Ser chato, sem ficar implicando, não é com o árbitro, é tático. É um jogo, ser chato taticamente, aquele cara que está ali o tempo inteiro no limite. Exatamente. Bem, bem citado, no limite da arbitragem, sempre respeitando as regras o tempo todo, né? A gente fala de rugby, já está meio que vinculado, né? A gente tem essa crença.
O bom de falar de rugby é isso também. Uma característica legal desse jogador, agora a gente pensa fisicamente, como é que você vai olhar, né? De novo, é o número 9. Olhou para o jogo, número 9 é esse jogador. Tu vai ver um jogador que não é tão alto, não é baixinho também. O Dupont tem uma altura, acho que é 1,75, não, vou chutar, não sei quanto que ele tem, deve ser isso mais ou menos. Mas essa é a média de altura, 1,75. Então são jogadores não muito altos, porque a gente quer que ele seja ágil, né? Ele tem que fazer essa ligação rápida. Então tu vai ver no campo um jogador de uma estatura mediana, forte também, com uma boa aceleração. Aí a gente vai para o 10, que é o abertura. Esse cara, essa jogadora, o perfil dele ele já está um pouquinho mais afastado desse grupo de jogadores aqui que a gente falou, 1 a 8 e 9. O 10, ele está um pouquinho mais no meio. Ele sim vai fazer a maior ligação para o restante da linha. Num jogo de rugby, vamos pensar que a gente quer avançar e a gente só pode passar a bola para trás. Esse grupo de forwards, ele está mais avançado. O 9 está aqui. O 10 vai estar mais ou menos aqui, nessa região. Então, ele vai fazer a ligação com o restante dos jogadores. Ele tem um passe muito bom. Ele tem uma característica de chute. Geralmente, o 10 chuta muito durante o jogo. Então, vai receber muitas bolas para chute. Além dos fullbacks também, a gente vai falar mais para frente. Ele tem que olhar bastante para frente para ver o que está acontecendo. Então, ele tem uma leitura de campo muito boa. Então, ele vai olhar para frente onde é que estão os espaços. Eu vou passar direto lá para a ponta, eu vou fazer um chute. Ele tem um entendimento de jogo muito bom, né? Ele também, às vezes, é um capitão da equipe, depende. Um jogo de chutes bons, ele lidera a linha, ele que vai fazer o comando com a linha, que vai conectar a linha com o restante das jogadas, né? Geralmente, o passe vai sair do 9 direto para o 10, ou do 9 para um primeiro centro, ou vai passar para o 10 para o restante da linha, aí vai taticamente, a gente vai falar em outro mais para frente isso, mas essa é a ideia, né? Então, essas para mim são as características básicas assim, de um jogador número 10. Ele tem uma boa tomada de decisão, tem um jogo de chute bom, lidera a linha, ele olha bem para frente, um passe bom. Acho que eu já dei uma resumida. É o craque do time, não que os outros não sejam, mas é o cérebro do time. É o cara que vai dar o toque diferente. Imagina, por exemplo, no rugby neozelandês, que o número 1 e 3 são pilares, geralmente são mais brutos, tem um ótimo passe, imagina o camisa 10. Então, se a gente pegar o exemplo, mas é claro, por exemplo, o rugby francês, você vê vários jogadores também tendo essa característica. Vai muito da onde é o esporte, de como ele é jogado, de como ele é visto. Então, assim, são jogadores mais criativos, com uma... Pô, o Johnny Sexton da Irlanda, para a gente não ficar só falando aqui da Nova Zelândia, é um jogador maravilhoso. Ele arma, ele geralmente é o cara que chuta também, porque o 9 também vai ter uma boa capacidade de chute tático. O 10 vai ter esse chute, vai bater drop goal, vai ser um cara que vai armar nesse sentido também. Ela pode entrar? Não, deixa ela sair, deixa ela sair. A minha enteada que entrou aqui, Tranquilo. minha cachorrinha, ela... Obrigado, falou, né, Clara? Aproveitei para fechar a janela também. Não tem problema nenhum, você não vai sair do vídeo, vai ficar do jeito que está aí. A galera acaba interagindo melhor assim. Isso aí. E aí, agora a gente vai falar o que? Você vai falar o quê? Vai falar dos centros, que seriam 12 e 13. Ou estou vendo também que você está falando aí, você está colocando os fullbacks, né? Você está colocando... Isso, eu já estou colocando numa organização que a galera vai olhar para o jogo, que vai ser fácil visualizar. Então, num campo de rugby, a gente está pensando num time que está atacando. Então, vamos falar dessas posições de um time que está atacando. Do 1 ao 8º, falamos do 9, do 10, que fazem a conexão com o restante da linha. Agora a gente vai falar do 12 e do 13. Antes de falar do 11, o 11 vai ser o ponta. 11 e 14 são os pontas, então a gente vai falar eles por último. Vamos falar por posição. 9 e 10, primeiro centro, segundo centro. Essa postura aqui, então, são essas... Pensando no jogo, né? Meus dedinhos aqui, não sei se estão fazendo muito sentido. Tá perfeito. A louca, né? Falando aqui, fazendo vários formatos aqui sem entender. Mas essa é a ideia, então. Temos o pack de forwards, os backs, os dois centros, o primeiro centro e o segundo centro, 12 e 13. Então, olhando para o jogo, o camisa 12 e o camisa 13. Esses jogadores, essas jogadoras, elas têm grande força, velocidade e potência. Os jogadores têm essa característica física. Tu vai olhar, são pessoas um pouco mais altas, 1,80 m? Então, 1,80 m tá legal, né? Vamos pensar cenário nacional, né? Difícil, 1,80 m não é a nossa realidade muitas vezes.
Mas um centro, ele é um bom defensor, ele tem um tackle muito forte, ele carrega bem a bola. Tu vai ver um jogo de um centro neozelandês Super Rugby. Eu esqueci o nome dele, mas é o do Hurricanes. Eu sempre esqueço o nome dele, o número 12. Mas ele tem Pô, ele é muito forte, carrega muito bem a bola, ele luta o tempo todo em pé, fica em pé o tempo todo, forte no contato. Ele tem um bom passe e tem uma boa tomada de decisão também, porque são jogadores que a gente utiliza também como uma formação surpresa, né? De repente, no line, vem muito rápido, fechando no meio, assim, do nada, no meio de uma formação. Então, jogadores que podem ser usados taticamente porque têm essa característica de velocidade, potência e carregam bem a bola. Basicamente isso que eu penso que o centro tem que ter. Fechando o centro, a gente vai lá para os pontas agora. 11 e 14. 11 fica geralmente do lado do scrum, do lado daquela galerinha do 1/8 aqui, ele fica escondido. E o 14 fica aberto aqui do lado direito. A gente está pensando que está atacando assim. Então, 11 e 14, os dois pontas. O que é característica básica de um ponta? Vai pegar o Zemet lá, do Gales, País de Gales. Ele é extremamente rápido, né? Acho que o Ari Aguiar gosta de falar que ele é o Flasher, né? Ele tem costume de dar apelido. Ele é muito rápido. Então, o que é a característica básica de um ponta? Finalizador. Portia Woodman, neozelandesa. Meu, que guria. Muito rápida. Finalizadora. Bola aérea. Ele tem um bom jogo aéreo. Aí já começa a gente falar de umas características dos jogadores que estão mais atrás, né? Então, esses backs, eles têm um bom jogo aéreo, eles recebem bola alta. Então, tem que receber essa bola bem e tem que chutar bem, né? Então, ele é o finalizador, tem uma boa recepção de bola, um tackle lateral, que é aquele tackle que a gente vai em arco, né? Uma defesa de dentro para fora. Ele tem um bom tackle nesse sentido. Ele carrega bem a bola também e excelente jogo de chute. São os pontos, né? A característica dos pontos. A minha visão. Quer acrescentar alguma coisa? Sim, exato, é isso que você falou, são finalizadores, né? São muitas vezes artilheiros dos times, porque o espaço abre, porque na hora que você vai para o jogo aberto, você vai criar superioridades nas pontas e muitas vezes eles vão finalizar essas jogadas, tanto 14 quanto 11. Então, muitas vezes às vezes pode acontecer pelo meio, como surpresa, como você falou, né? O 12 e o 13, mas o 11 e o 14 eles vão vir mais de trás, eles vêm mais embalados mesmo. E aí são jogadores que têm ótima recepção, como você falou, e essa capacidade de infiltração. Aí, quando eles têm que usar como cobertura, eles vão dar esse tackle mais lateral, como a Lari falou, porque geralmente eles vão realmente defender dessa maneira também. Eles não vão tentar, até porque se eles tentarem pegar de frente, o impacto vai ser desfavorável a eles, já que o outro vem embalado e eles não vão estar embalados. Então, eles precisam desequilibrar o atacante, no caso, talvez, muitas vezes, o ponta adversário, os pontos adversários também, de forma lateral, porque aí eles vão realmente desequilibrar e jogar no chão o adversário ali. Depende muito da característica do jogo mesmo. Como a defesa tá vindo, né? Como o ataque tá vindo para cima da defesa. Esse tackle lateral é o mais utilizado porque tá vindo, que nem você falou, né? Não vai para quem de frente, né? Só se você taticamente pensando, vai ser um tackle, choque com focos no peito, peitoral, o choque de peito. Tem, esse é uma característica, é uma posição que é treinada, né? A gente pode falar também um pouquinho depois de tackles, né? Como funciona. É até legal falar taticamente, mas aí é outra característica. O legal é que a galera tem que começar a entender isso. Olha, vai ter um tackle que é um pouquinho diferente, né? Mas um tackle de frente, um tackle lateral, com foco na fechar as pernas, vai ir pela bola, tem vários tipos de tackle. Então, taticamente, muda também numa defesa. E a última posição, número 15. Então, falamos do 1 até o 14, vamos falar do 15, que é o fullback. O fullback, sim, ele é o que comunica o que está na frente, ele está vendo o jogo lá de trás. Então, tô no ataque, eu tô na defesa, eu fico um pouco mais atrás. Esses jogadores têm a característica de subir ou descer no ataque. Por uma linha de defesa, ele vai ter essa característica de observar se vai vir um chute, então ele cobre esse fundo. No ataque, ele fica mais atrás, como elemento surpresa, num desenho da linha, depende de uma jogada específica, num jogo aberto também. Então, ele aparece como elemento surpresa. Ele tem um bom jogo aéreo, um excelente jogo aéreo. De novo, ele tem que receber a bola muitas vezes, né? Ele recebe de chutes. Então, ele tem que ser um bom chutador e tem que ter um bom jogo aéreo.
Então, vamos pensar taticamente, você vai ter no jogo, né? Vai olhar um time que tem um fullback, mas ele não é tão seguro no jogo aéreo. O que que você vai fazer taticamente? Vou chutar. Peguei a bola, vou jogar territorial nos primeiros 10 minutos. Vou pensar nesse jogo. Chuta a bola, dá pressão lá, treina bastante durante a semana a defesa dando pressão. Primeiros 5 minutos, pressão no jogo, jogo aéreo. Jogo aéreo, pressão no fullback, para tentar jogar lá dentro do ataque, né? Lá do nosso ataque, na zona verde, né? Extremo ataque. Então, é um bom defensor também esse fullback, porque ele está visualizando o que está acontecendo. E se um cara, uma jogadora fura a linha e você está lá no fundo, você tem que correr muito rápido, você tem que visualizar isso, fechar esses espaços. Onde abriu, fechar o espaço. Ele e o 9 também fazem isso. O 9 é uma segunda linha defensiva, o fullback vem como uma terceira linha defensiva. Ele apoia o ataque. E é isso, basicamente, que eu acho que o fullback tenha como uma característica. Fullbacks aí, quer citar alguns nomes de fullbacks importantes, assim, que vem na minha cabeça é o Price, né? O Ralph Penny. Eu gosto muito do Ralph Penny também, de Gales. É Curto muito muito o bom. jogo dele. Tem... Tem mais... vários. É o Barrett, da Nova Zelândia, isso. Os nomes vão escapando, né? Verdade, verdade. Até porque o rugby, apesar de a gente gostar muito de jogadores e jogadores assim, individualmente também, mas o rugby é um esporte tão coletivo, né? Que a gente visualiza o jogo como um todo, a gente não visualiza muito no indivíduo, né? Isso é bem legal. Poxa, Lari, galera, essa era a ideia do vídeo, nós destrincharmos do número 1 até o número 15, a Lari, nós falamos a respeito de algumas situações de jogo, igual lateral, scrum, situações de ataque, de defesa e tudo. Essas outras situações vão vir em outros vídeos, porque senão a gente faz um vídeo, às vezes, muito longo, esgota todos os assuntos em um vídeo só. Esse talvez vai ser o mais longo de todos, já que a gente está falando das posições dos jogadores. Lari, da minha parte está perfeito, excelente. E aí a gente também, galera, mais para frente nós vamos fazer vídeos falando da explicação mais da tática individual para cada posição dessa. A Lari deu uma pincelada aí, acho que até foi muito mais que uma pincelada, foi ótima as colocações dela. Então, da minha parte está perfeito, é por aí mesmo, Lari. Se você quiser acrescentar alguma coisa aí do número 1 a 15, fique à vontade, o espaço é todo seu. Acrescentar que todos jogam juntos, exatamente o que você falou. Eles têm a característica, cada um tem uma característica diferenciada, tem, mas todo mundo joga junto com um objetivo em comum: marcar pontos e defender quando está em defesa. Então é isso. Podemos falar muito mais ainda e a gente vai falar muito mais de rugby nesse canal. Tem, você não tem a dúvida disso. Galera, grande beijo, compartilhe, divulgue. E eu fiz lá um convite, pessoal do Desterro, vou fazer aqui nesse vídeo novamente. Quero contar a história do Desterro. Eu quero contar, falar e tudo. Eu vou até mandar outra mensagem no Instagram, fazer um bate-papo para contar a história, falar do clube. Lari, obrigado. Muito obrigado, sempre bom ter alguém tão solista para poder estar falando dos esportes, do esporte que você e eu também, nós amamos muito e temos que divulgar, né? Obrigadão, valeu, grande beijo. Valeu. Valeu. Tchau, galera.